Aí João, capítulo 1, salvo engano, diz, coloca aí, é João, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Leiamos, como de costume, prossiga, e a igreja lê, 1, 2, 3. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, do que foi feito se fez. Nele, mas o que aconteceu? E as trevas, e a sequência. Prossiga. A luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Porém, amém. A graça foi maior. Olha o que Deus fez pelo ser humano. O próprio povo Israel não o recebeu. Mas diz João que todos aqueles que creem no seu nome, Ele deu o poder de ser filho de Deus. Então, pela graça de Jesus, Ele prega o seu evangelho. Se você vê o índice de cristão entre os judeus, é quase nada. Porque eles não acreditaram em Jesus. Aí a graça pega os gentios, que éramos nós, que não tínhamos direito. E por meio da pregação do evangelho de Cristo, fomos alcançados. Eu quero falar-lhes sobre a felicidade do arrebatamento, da ressurreição, da primeira ressurreição. Cristo veio como esperança única e última. Por isso que quando ele diz em Lucas capítulo 24, salvo engano 49, Lucas 24, 49, ele diz, antes de partir, e eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto. Esta frase está relacionada com Adão. Veja que o prefixo re, no nosso vocabulário, quando diz revestir, é aquilo que já foi vestido. É aquilo que já aconteceu. O que é que a separação faz? Torna Adão nu quando ele peca. Estou escondido, por quê? Estou nu. Esse nu, ele era quando foi feito. Mas a presença do Espírito Santo, a essência do Espírito Santo, cobria sua nudez. E ele não se viu nu. Quando o pecado veio, arrastou dele o Espírito Santo, a essência, e ele nu se escondeu. Perdeu a vestimenta. Mas agora vem Jesus, dizendo, aquilo que Adão perdeu, eu vou subir para o Pai, e o Espírito Santo vai descer para vocês, e vocês vão ser revestidos. E veja, quando ele vai para o Pai, ele pede o Pai. É por isso que o Espírito Santo desce. E ele diz, para ficar para sempre. Porque até o Antigo Testamento, ele vinha e voltava. Mas ele disse, Pai, eu prometi à igreja que o Espírito Santo, o Senhor enviaria. E é para ficar com eles para sempre. Aí no dia do Pentecostes. Aleluia.
e começaram a pregar. Aleluia. Pela graça. Aí antes, só para dar sentido, dele ir à cruz, ou antes dele ser assunto aos céus, ele recolhe, chama-se todos os discípulos, vai buscar Pedro, e Pedro decepcionado, ele reanima, tu me amas, e João vem de lado, mas sem diálogo. Aí João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, salvo engano, 21, versículo e 22. Aí Pedro se incomoda. 1, 2, 3. Volta no 21 para dar sentido à leitura do 22. Este é João. Pronto. Deixa ele, Pedro. Ele vai ficar vivo até que eu venha. Esse vir não é o arrebatamento, é a revelação. Jesus vai ao céu. Olha, gente, todos os escritos, Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, todos foram escritos entre 45 a 80 anos. Os únicos escritos que vão há mais de 90 a 100 anos depois de Cristo são o escrito de João, ou seja, o Evangelho, as suas cartas e o Apocalipse. Então implica-se dizer que nem Pedro, nem Paulo, nem Marcos, ou seja, os apóstolos leram o Apocalipse e nem os escritos de João. Não é verdade? Já tinham morrido. Pedro em 64, Paulo em 67, Tiago logo no começo, e assim sucessivamente. Ou seja, eles não conheceram os escritos de João. Então a revelação do resumo, nenhum deles sabia. Então qual é a diferença? É que quando Paulo fala do arrebatamento, ele está falando de um rapto. De nós estamos vivos, seremos, ele dá essa esperança. E aqueles que já dormem em Cristo serão também ressuscitados primeiro e não descerão à terra, ficarão nos altos. E nós subiremos, transformados, nos encontraremos com Ele e subiremos com Ele e viveremos para sempre. Mas Paulo não sabia da revelação do Apocalipse. Então é um contexto complicado. Você tem que entender as duas visões. E eu não vou ater no assunto porque é complicado. Eu estou falando da simplicidade do Apocalipse. Como nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos nesta primeira parte que há no nosso aprendizado, que esta primeira ressurreição se dará, me corrija se eu estiver errado, em duas fases. A primeira do rapto e a segunda no final da grande tribulação, onde João diz, esta é a primeira, aí virá o 1000 anos. Então veja que quando João, por cerca dos anos 91 por diante, quando o imperador Domiciano queria acabar com tudo que era cristão, e joga ele no tacho e ele não morre, joga ele na ilha de Pátimo, é lá que no isolamento Jesus vem, até que eu venha. Dos apóstolos só João vivo. Aí Jesus vem e apresenta ele e o arrebata em espírito, e vai mostrar o resumo. Ou seja, a gente só se perde se quiser. Jesus já mostra a João o resumo da humanidade. Ele vai trazer, a gente trouxe do Gênesis, o amor, o cuidado, o carinho e a vingança. Apocalipse é a vingança de Deus contra o ser humano. Vieram me perguntar
quando aconteceu a tragédia no sul. Bento, isso é a vingança de Deus. Eu respeito, mas não concordo, porque Deus seria injusto. Não só é o estado do Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que é pecador, todos são. Então seria injustiça Deus punir um e não punir o outro. Isso que aconteceu é ocasionado pelos próprios procedimentos do ser humano, pela sua loucura, tanto no contexto econômico, no contexto político, o homem querendo destruir a natureza. Você vê, isso tudo altera o processo normal do meio ambiente. Isso é causado por isso. A vingança de Deus, isso aqui não é nem a vingança de Deus do Apocalipse. Meu Deus do céu, você se arrepia. Aí na visão, João vai dizer que viu e ouviu. E quando Jesus vai mostrar o resumo a ele, eu acho lindo que Jesus não vem procurar culpado. Ele mostra tudo a João e diz: agora escreve as 7 igrejas da Ásia, que era de onde ia chegar ao mundo. Por isso que a carta é universal, não é só para essas 7, serviria de exemplo para as que viessem. Então veja, 7 igrejas, todas tinham um pormenor, e ele não vem culpando, ele vem motivando. Para quê? Para que conservem fiel a ele, por conta da primeira ressurreição, por conta do arrebatamento. Aí ele diz, primeira, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Primeira igreja, Éfeso. O que é que diz? 1, 2, 3.